começar o encontro. Então sejam bem-vindos, esse é o segundo encontro do Projeto Brasil Mais. E antes da gente começar, se apresentem, sabe? Falem um pouquinho o nome de vocês, falem o nome da sua empresa, aproveita para fazer uma propaganda, é um ótimo local, às vezes para conhecer um cliente ou para virar fornecedor de alguém, enfim, para poder fechar negócios, e fala também a sua localização. Vamos lá, quem se voluntaria para ir primeiro? Vamos lá, meu nome é Jean, eu faço parte aí da equipe da Supertire, sou proprietário da Supertire, ela atua hoje no ramo automotivo, fica localizado em Moraes de Laranjeiras, na Serra, próximo ao Hospital Jaime. Esse é um dos negócios que a gente tem, outro negócio também é do ramo de transporte, só que eu vim aí através da Sebrae mais pela Supertire, para a gente agregar mais valores lá. Ai, bacana. Obrigada, Jean. Vamos Legal, lá. vou lá. Meu nome é Yara, né? Eu sou da Well Cargo, eu estou até com o Luan aqui, que é meu sócio, né? Nós somos uma empresa que é agentes de cargas, então a gente auxilia os nossos clientes na importação e exportação, seja rodoviário, aéreo, marítimo, né? A gente tem a nossa matriz em Vitória e eu estou em Belo Horizonte, a gente tem uma filial aqui também. Bacana, sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos lá. Luan, Jean, foi a Érica. Ela tá aqui, mas ela tá no modo companion. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu acho que é só como observador, eu não sei se ela vai conseguir se apresentar. E o Rodrigo tá sem áudio, então eu vou apresentar os dois. A Érica, ela é proprietária de um restaurante delivery de caranguejos, que por sinal ela me mandou um balde de caranguejos que eu adorei receber, né? E tem frutos do mar, enfim, fica aqui em bairro República. E assim, o restaurante dela é maravilhoso, gente. Então, se vocês quiserem comer caranguejo, é com a Érica. E nós temos o Rodrigo, que ele é da empresa chamada AFR. Ele faz licitações para produtos hospitalares, então respiradores, saneantes em geral, enfim, acessórios médicos em geral para atender equipamentos de hospital, ok? Então, vamos então agora efetivamente começar, agora que já está todo mundo apresentado, vamos começar agora o nosso encontro, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre inovação, produtividade, e principalmente eu vou ensinar a fazer o cálculo da produtividade. Não sei se vocês lembram, no encontro passado, né, eu falei para vocês que o Sebrae ele faz a coleta dos dados da produtividade, dos indicadores, né, para a gente poder fazer essa conta. Então hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz. Então esse é o nosso segundo encontro. E o que acontece, gente? Se vocês quiserem, ou se alguém quiser abrir o microfone, para responder essa pergunta, o que seria inovação para você? Alguém quer falar um pouquinho do que acha que é inovação? Não? Então vamos lá. O que é inovação, gente? Inovação é tudo aquilo que a gente faz diferente do que a gente fazia. Tem esse tabu de estar ligado à tecnologia, muitas vezes. E sim, você investir numa nova tecnologia no aplicativo, de fato é inovação. Só que pra gente aqui no Sebrae, como eu conversei com vocês no primeiro encontro, né, o Francisco aí, o empresário do Francisco, ele também deve ter falado com você, inovação é tudo aquilo que a gente pensa fora da caixa, aquilo que tá fora, assim, do que tá do nosso dia a dia. Quando a gente faz algo diferente na nossa empresa, seja ofertar um novo serviço, um novo produto, ou até mesmo rever aspectos internos do nosso negócio, a gente está fazendo diferente, a gente está pensando em inovação, a gente sai na frente da nossa concorrência. Agora sim a Érica conseguiu entrar. Tudo bom, Érica? Eu já te apresentei a sua empresa, tá bom? Você está sem microfone, está desligado. Isso, agora acho que foi. Não foi. Não, nós não estamos te ouvindo, mas pode ficar tranquila que eu te apresentei, tá bom? Então, gente, a inovação, ela tem por base, justamente dentro do programa, de aumentar a produtividade, né? Porque como é que a gente vai fazer para ganhar mais dinheiro? Aumentar nosso faturamento ou reduzir custo? Inovando, pensando diferente, fazendo diferente.
Se a gente está batendo na mesma tecla desde o começo da empresa e não está dando certo, significa que a gente precisa pensar diferente. Fazer o que nosso concorrente não está fazendo, fazer o que nosso segmento às vezes não está fazendo, buscar inspiração em outros lugares, né? E por que a gente precisa fazer isso? Primeira coisa, a pandemia ela veio aí, como vocês acompanharam muito bem, né? A pandemia veio para mudar a sociedade, sabe? Ela mudou muita coisa, mudou forma de consumo, ela mudou necessidades do consumidor em geral. E que antes as pessoas compravam de um jeito, hoje elas já estão comprando de outros, né? Então, muita coisa tem se feito online. As pessoas elas não querem comprar somente por qualidade, somente por necessidade. Às vezes elas querem se conectar com uma marca, querem porque acham um produto bonito, querem por vários motivos, né? Para saciar alguma coisa. Então, a gente precisa estudar o nosso cliente, ver como ele está se comportando, justamente para atender essas novas demandas, né? Especialmente nesse pós-pandemia, em que houve essa aceleração do consumo virtual, né? A presença digital ela é muito necessária, muito mais do que antes até. Antes, que já vinha crescendo, agora ela vem se criando mesmo essa necessidade de ter muita presença digital. E outras coisas vêm acontecendo, né? Novas tecnologias, toda hora surge uma rede social, sempre tem novos programas, novos softwares, novos aplicativos aparecendo, né? E o consumidor ele tem estado muito mais empoderado também, né? Às vezes, se a gente erra, a pessoa ela vai para a internet reclamar. E como é que a gente se posiciona diante disso tudo? Será que não tem que ter um procedimento padrão para isso? Será que não tem que pensar nessas soluções antes? E esse planejamento, né, essa consciência de que a gente precisa fazer diferente, que a gente precisa prever, né? Por exemplo, no caso da Érica, que se o rapaz der lá umas estrelas baixas no iFood para ela, como é que ela vai fazer? Ela vai perder esse cliente? Como é que isso vai ser pensado? Então, a inovação ela traz todas essas reflexões, né? Pensar sobre a inovação. E aí, o que isso tem a ver com produtividade? Ser mais produtivo é fazer mais com menos. E aqui no projeto, a gente tenta priorizar principalmente esse menos tendo custo zero para vocês, já que o projeto ele é gratuito, né? E aí a gente traz essa frase do Paul Krugman, que ele é um economista, né? Ele ganhou um prêmio Nobel, em que ele fala que produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida da sua população depende quase exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção do trabalhador. O que isso significa? Que a nossa produtividade aumenta conforme a gente produz mais. Só que também não dá para sobrecarregar a gente, porque vocês, né, enquanto empresários, já tem um monte de coisa para fazer, muitos de vocês já estão no limite, então não dá para aumentar a produtividade tacando mais serviço dentro. Então, o que a gente prioriza? Inovações para desafogar vocês e, ao mesmo tempo, tornar os processos, tornar a gestão muito mais eficiente, né? Vender coisas de um jeito mais eficiente, gerir o nosso estoque de uma maneira melhor, porque não adianta tacar mais serviço para dentro se a gente não tem estrutura para aguentar. Então, o que o Paul Krugman fala é isso, que isso a longo prazo, a gente fazendo um planejamento para a gente conseguir produzir mais com menos e de uma maneira mais eficiente, isso vai fazer a gente ganhar dinheiro e deixar, mas ganhar dinheiro não de qualquer jeito, né? Eu tenho um caso muito interessante de uma empresa do ciclo passado, que é uma loja de produtos de decoração, talvez eu tenha falado com vocês, né? Que ela na pandemia teve um boom. Tava faturando muito dinheiro, a mulher ficou rica, gente, na pandemia. Só que aconteceu, não tinha estrutura para aguentar, não tinha processo mapeado, o RH dela estava fraco, precisou parar com a gestão da empresa, botou um funcionário e foi para o atendimento embalar pedido para mandar pela internet, pelo e-commerce. E aí o que aconteceu? O funcionário esqueceu de pagar luz, esqueceu de pagar imposto, né? Quando foi ver, tinha um monte de mercadoria quebrado porque não tinha procedimento interno para logística. Então, como ela é muito prato, é muito vaso de vidro, quebrou-se muita coisa. E quando ela foi ver, depois de 2 anos, ela tinha 50 mil reais de prejuízo, sabe? A empresa estava uma bagunça, foi descobrindo mercadoria quebrada,
coisa que não foi paga e teve um rombo gigantesco na empresa. Então não adiantou ela aumentar a produtividade só vendendo mais, porque ela não aguentou. E agora aí ela entrou pro programa, contratou um consultor, hoje tá tudo bem, tá? Ela conseguiu regularizar a situação, controlou as dívidas, a gente fez um projeto para diminuir o estoque quebrado, então hoje tá dando tudo certo, mas passou um sufoco. E é isso que eu não quero que vocês passem, quero que vocês cresçam com saúde, né? E afinal, o que é produtividade? A produtividade, em primeiro lugar, ela é um indicador, né? Como eu falei com vocês no encontro 1, né, no encontro passado, indicadores, parece que eu estou jogando mais trabalho no colo de vocês, mas na verdade não é isso. A gente precisa medir pelo menos as principais coisas que acontecem na nossa empresa. Então, faturamento e custo, como prever um indicador de produtividade, isso é o básico. Mas está tudo bem, por enquanto, ficar no básico, né? Antes disso do que não ter dado nenhum. E esses indicadores são importantes porque imagina que vocês estão doentes e precisam ir no médico. O médico só olhando para vocês não vai saber o que vocês têm, tá? Então só pelos sintomas. Por exemplo, tô com sintoma de gripe. Gripe, pode ser H3N2, pode ser Covid. Ainda agora tá chegando a varíola do macaco, tem os mesmos sintomas, não tem como adivinhar só falando. Ele vai pedir um exame e nesses exames aí sim ele vai conseguir analisar alguma coisa para ter certeza do que está acontecendo. A mesma coisa em empresa. Né? Quando a gente tem dados do nosso faturamento, dados de controle de qualidade, por exemplo, quantos orçamentos eu estou fechando, quantos deliveries eu estou fazendo, né? Quantos pratos lá no restaurante da Ana, né? Quantos marmitex ela está vendendo e quanto de desperdício as pessoas estão deixando no prato, por exemplo. Isso tudo ajuda a gente a ter mais controle da empresa, a não fazer comida demais num dia que não tem movimento, por exemplo. Então, ela ajuda nesse controle. E aí, analisando esses dados ao longo do tempo, a gente pode descobrir coisas interessantes, como, por exemplo, sazonalidade, né? Será que janeiro é um bom mês para negócio? Normalmente não é, né? Será que dezembro, aí para a Yara que faz importação e exportação, será que é bom? Será que o dezembro dela vem decaindo ou vem aumentando ao longo do tempo? A gente só vai saber se a gente medir. Ok? E é por isso que a gente incentiva tanto essa parte de indicadores, porque é aí que começa a autonomia de vocês, porque o empresário ele precisa gerir a empresa, né? Eu sei que muitos de vocês estão sufocados no operacional, mas medir é o primeiro passo para poder ter mais consciência de como a empresa está indo e conseguir botar gente para desafogar vocês no futuro que eu espero que seja breve, né? E quais indicadores normalmente a gente acompanha numa empresa, só para passar um panorama geral, assim, né? Faturamento, que é o mais fácil deles, né? Quanto entra, os custos, número de vendas, né? Que são os mais feitos aí, o indicador de qualidade, né? Por exemplo, será que os caranguejos da Érica estão sendo bem cozidos? Será que eles estão chegando mortos, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, isso, por exemplo, é um indicador de qualidade, né? No caso da Yara e do Luan, será que a mercadoria está chegando no prazo, né? Está vindo da China no prazo ou indo para algum lugar no prazo? Então, isso tudo são indicadores de qualidade. Satisfação do cliente é muito importante também para a gente saber se o cliente está contente com o nosso serviço ou nosso produto, né? Desperdícios e a produtividade que a gente vai detalhar hoje. Então, gente, até aqui, vocês sabem que eu falo muito. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente prosseguir? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem? Ah, então tá bom. Aqui tudo bem. Ai, beleza. Então, gente, o que é um indicador de produtividade? Né? Aqui o Jean falou, tudo bem, beleza. Não, eu tô vendo a carinha de vocês aqui na tela também, tá? Então, gente, produtividade, basicamente, ele é o quanto de riqueza cada pessoa ocupada na empresa de vocês gera para o negócio, ok? Então, existem vários meios de se medir a produtividade, né? Que basicamente é produção dividindo pelo insumo. Então, por exemplo, se eu estou numa fábrica de carros, é quantos carros cada trabalhador pode, por exemplo, se for uma oficina, dar manutenção, né? Quantos quilos de mel por colmeia? Quantos litros de leite por vaca por hectare? Quantos caranguejos eu consigo limpar por hora?
né? Enfim, quantos pratos lá no restaurante da Ana, quantos pratos de comida eu consigo fazer ali no por dia, né? O Rodrigo, quantas máquinas eu consigo dar manutenção por semana. Então isso tudo é produtividade. Só que se eu pego desse jeito, eu não consigo ter um parâmetro, por exemplo, para comparar o Rodrigo com a Yara, que são de segmentos totalmente diferentes, porque não ficam, a conta não bate. Então, como que a gente faz no caso do Sebrae? A gente calcula através dessa fórmula que já foi apresentada para vocês, que é o faturamento bruto menos os custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas. E agora eu vou ensinar para vocês como é que mede cada parte dessa fórmula. Como é que mede o faturamento bruto, o que entra nos custos variáveis e o que entra nas pessoas ocupadas. E agora eu quero deixar uma observação seguinte. O que eu vou ensinar agora é para a gente conseguir fazer essa conta, ok? Não quer dizer que, por exemplo, os custos fixos vocês não devam medir. Vocês vão continuar medindo tudo normalmente como vocês sempre medem. Quanto dinheiro entra, quanto de dinheiro sai, o aluguel, vocês vão contabilizar tudo normalmente. Só que para efeitos dessa conta, que vai servir para a gente saber se a empresa de vocês está sendo produtiva ou não, é que vão entrar essas coisas que eu vou falar agora, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me interromper, pode deixar no chat, se tiver dificuldade de abrir o microfone, tá? Ok. Então, é o seguinte, faturamento bruto. O que é faturamento bruto? É tudo aquilo que entra na minha empresa, todas as receitas, todo o saldo positivo, o dinheiro que entrou, só que é o dinheiro relativo diretamente à venda ou à produção de serviço ou à produção industrial, se for o caso. Então, o que não entra nessa conta? Se eu vendi um ativo, por exemplo, se eu tenho um carro da empresa e eu vendi, isso não é faturamento bruto, porque isso não está ligado à minha produção. Se eu tenho uma poupança da empresa, o saldo da poupança, aquele rendimento, ou de ações também se encaixa nesse quesito, ele não entra no faturamento bruto, porque o que a gente vai medir aqui é a eficiência da empresa. Eu não estou vendendo carro, eu vendo caranguejo, eu vendo marmitex. Então, vender um carro, vender um móvel, vender alguma coisa, um maquinário da empresa, isso não vai entrar na conta de faturamento bruto, tá? Só vai entrar tudo aquilo que eu vendi efetivamente, o saldo positivo das vendas. Ok, agora o custo variável. O custo variável é o mais difícil dos três de ser calculado. Por quê? Porque ele vai depender de cada segmento. Cada empresa vai ser diferente. Então, nos próximos encontros, a gente vai tratar diferente, individualmente, cada um. Porque o custo variável da Érica não é o mesmo do Luan. E não vai ser o mesmo do Jean também. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso individualmente, mas eu vou passar uma base para vocês, tá? E esse material vai para vocês depois do encontro eu vou mandar esse slide para vocês terem. Então, o que é custo variável? É tudo aquilo que varia conforme a produção, conforme a venda, conforme o serviço realizado. Então, é o que eu gasto para poder fazer o meu serviço de importação e exportação. É o que eu gasto para oferecer o pão na minha padaria. Né? Então, é esse custo que está ligado diretamente à produção. Quanto mais pães eu vendo, mais eu gasto com farinha, mais eu gasto com fermento, né? Mais eu vou gastar aí com a minha energia elétrica. E a energia, ela é justamente um fator que às vezes é custo fixo, às vezes é custo variável. Né? Por exemplo, para o Rodrigo, que está no escritório, energia é fixa. Ela vem mais ou menos o mesmo valor por mês. Se ele vender, sei lá, 10 equipamentos para um hospital, a energia elétrica dele vai ser a mesma, né? Diferente da Ana, que tem aí a sua padaria com um restaurante, né? Quanto mais pães ela assa, mais energia ela vai gastar. Quanto mais comida ela faz, mais gás ela gasta. Então, isso vai ser, para ela, vai ser variável. Então, vai depender de cada segmento. O que é custo variável? Mas, basicamente, é tudo aquilo que vai variar conforme a sua produção. E aqui a gente tem alguns exemplos, nessa tabelinha aqui. Ó, o que está em amarelo, espero que vocês estejam conseguindo enxergar, porque ela é a letra é bem pequena.
Mas o que está em amarelo é aquilo que entra no cálculo de custo variável. Então, comissão sobre venda. Quanto mais eu vendo, mais comissão eu pago para o funcionário. Então, ela é um custo variável. Imposto, né? Principalmente o ISS, né, que é imposto sobre serviço. Quanto mais eu vendo, quanto mais serviço eu faço, mais imposto eu pago. Entra a taxa de cartão também, taxa de boleto se o banco cobrar. Então, quanto mais eu vendo, mais boleto eu estou emitindo e mais eu estou pagando essa taxa. Embalagem, a Érica tem um delivery, então quanto mais ela vende, mais embalagem ela gasta. O custo com o serviço ou com o produto. Então, quando eu tenho, por exemplo, aí o restaurante, a matéria-prima ela é um custo variável. Quanto mais marmitex eu vendo, mais arroz, feijão, macarrão eu tô gastando. Eu tenho que pagar por isso, né? E no caso de quem é serviço, como o Rodrigo, por exemplo, tem o custo da mão de obra, né? Da Yara também tem o custo da hora da mão de obra. Então, quem é serviço vai ser mais diferente do que está aqui, né? Porque a mão de obra que é o insumo realmente ali, o foco, né? Não vai ter embalagem, não vai ter, né, custo sobre mercadoria vendida, porque não tem mercadoria, e vai ser o custo da mão de obra, que vai ser o custo variável mais caro, né? Nesse sentido. E aí outras como frete, logística, enfim. Se há deslocamento, por exemplo, o Rodrigo ele vai até o hospital para poder dar manutenção em alguns equipamentos, essa gasolina tem que ser contabilizada. Então a gente vai ajudar um a um de vocês para poder fazer esse cálculo. E só lembrando, não é que a gente tenha que deixar de calcular esses daqui de baixo, que são os custos fixos. Eles só não vão entrar no nosso cálculo agora, tá? Então, aluguel, condomínio, salário, encargo sobre salário, contabilidade, internet, serviços em geral que você tem que pagar pela sua empresa de manutenção, enfim, tudo isso aqui que está em azul, eles não vão entrar no nosso cálculo da nossa fórmula, mas eles têm que ser contabilizados, ok? Alguma dúvida, gente, até agora do custo fixo e custo variável? Não, tudo certo? Então tá bom. Então tá bom. E agora, nós temos as pessoas ocupadas. Também não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que trabalha com a gente que vai entrar na conta, que vai entrar no cálculo. Quem entra? Vocês, que são proprietários, e seus sócios, todos os sócios entrarão. Se tiver algum familiar que trabalha com vocês, mesmo que ele não seja fichado ou seja formalizado, se tem um familiar ou alguém que trabalha pelo menos 1 hora por semana, ajudando em alguma coisa, essa pessoa conta. Então, às vezes um pai, um sobrinho, enfim, um primo, que está ali ajudando em alguma coisa. Todas as pessoas que estão de férias entram na conta. Pessoas com licença até 15 dias, né? Ficou doente, pegou Covid, mas se ausentou, mas vai voltar. Então, essa pessoa entra no número de pessoas ocupadas. E profissionais da lei do salão parceiro. Nós não temos nenhum salão aqui, mas seriam esses profissionais autônomos que vão até a nossa empresa com caráter de subordinação. O cabeleireiro, quando vai cortar cabelo, às vezes ele trabalha em 10 salões diferentes, né? E isso que é a lei do salão parceiro. Ele é um autônomo, mas ele tem uma prestação de serviço direta, tem hora marcada, às vezes tem que vestir o uniforme do salão, enfim. Se tiver alguém, inclusive freelancer, que tem esse caráter de subordinação, que ele tem que ou cumprir um horário, ou que seguir regras da empresa, essa pessoa conta. Tá? A gente vai contar como pessoa ocupada. Quem não conta, estagiários e menores aprendizes, porque eles não têm responsabilidade sobre o trabalho, né? No caso, precisa ter alguém superior para supervisionar o trabalho dessas pessoas. Então, estagiário, se vocês tiverem, ele não é uma pessoa ocupada para a nossa fórmula de produtividade, tá? Eu sei que estagiário muitas vezes quebra um galhão, mas ele não, por conta dessa lei, da legislação, ele não vai contar. O pessoal terceirizado de manutenção e reparo, então se tem alguém que dá reparo no ar-condicionado, ou um prestador de serviço que vem, por exemplo, contratei uma empresa para dar faxina na minha empresa, essas pessoas não contam, tá? Porque elas não têm esse caráter de subordinação. Elas vão lá prestar um serviço e vão embora. E pessoas com licença remunerada com mais de 15 dias,
como, por exemplo, licença maternidade ou está afastado pelo INSS por algum motivo, essa pessoa não vai ser inclusa na nossa conta, ok? Então, gente, alguma dúvida até aqui? Porque agora sim nós fechamos o encontro. Esse era o conteúdo que eu tinha para dar para vocês. E alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma observação antes da gente encerrar? Não, tá tudo bem? Está excelente a explicação. Jael falou, obrigada. Ai, que bom, obrigada, gente. Eu queria só dar realmente meu testemunho. Realmente a Érica tem o melhor caranguejo. Você conhece o caranguejo da Érica, olha. Realmente é muito bom. Preciso conhecer o restaurante aí, hein, Érica? Só apaixonada por caranguejo. Ai, ó. Pois é. Olha, Eu queria saber se você vai disponibilizar esse material pra gente. Vou sim. Terminando essa apresentação, eu vou mandar pelo WhatsApp. E se você quiser, eu posso mandar por e-mail também. Ah, tá bom. Tá bom? Mas eu mando sim. Que é legal ter, porque principalmente pela aquela tabelinha dos custos, né? Então é legal vocês terem sim. Então, gente, eu agradeço a participação de todos vocês. Antes da gente encerrar, eu só quero dar um recado. O que acontece? Internamente aqui no Sebrae, como eu falei com vocês, tem o termo de presença, lembra o termo de visita que vocês assinam? Esse termo ele está suspenso temporariamente, porque a gente está migrando de sistema. O pessoal do TI está criando um novo servidor para a gente. Então, eles deletaram o nosso antigo, estamos sem, ok? E a gente está trabalhando tudo no offline. Então, o termo não vai chegar nos próximos encontros, pelo menos no próximo mês. Eles deram prazo até setembro para a gente poder voltar com um novo upgrade do sistema. Então, como é que vai ser? Vocês só não vão assinar o termo, tá? Mas o programa vai acontecer normalmente e a gente internamente aqui vai ter um controle manual, mas a presença vai ser computada internamente normal. Aí, a previsão, o sistema novo chegando no mês que vem, é que talvez vocês tenham que assinar isso retroativo, tá? Referente às reuniões anteriores. Então, quem já assinou o primeiro, tá tudo certo. A gente já tem o controle, a gente já baixou os dados do sistema, tá? Okay. Mas talvez no encontro 2 e 3, talvez vai ter que assinar mais pra frente. Então, é só esse aviso mesmo para vocês, não mudam nada praticamente, tá? Mas é só para ficar ciente que não vai chegar um termo de visita agora. Ok? Então era isso, gente. Então eu agradeço a presença de vocês. Foi rapidinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. E hoje à tarde eu vou marcar com vocês o encontro 3. Que quem quiser solicitar um encontro presencial comigo, quem for dos meus aqui, vai poder solicitar, vai poder conhecer vocês, a empresa, enfim. E o Jean, o Francisco vai entrar em contato com você, tá bom? Ok, tá bom. Então, obrigado, Ana. Obrigada, ótimo, obrigada, Ana. Foi muito rápido, eu achei, hein? Eu ficava muito tempo aqui. É um encontro rapidinho, mas o 3 a gente vai fazer bastante coisa, tá? Porque o 3 é aquele mapeamento de problemas. Então, às vezes, eu costumo separar algumas horas, dependendo da disposição da empresa, do horário e tudo mais, para fazer. Então, esse é um encontro que a gente começa a botar a mão na massa, de fato. Entendi. Tá? Então, a gente vai conseguir te dar mais atenção, ok? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.